Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de AutoCAD. Nesta aula, pessoal, nós vamos aprender a criar camadas para o nosso projeto de desenho, ok? O que são as camadas, pessoal? As camadas são os layers. Esses layers, eles contêm propriedades que nós podemos atribuir a um objeto ou grupo de objetos, pessoal, ok? Então, primeiramente, na barra da Ribbon, na aba Home, vamos clicar aqui em Layer Properties. Então, vai abrir aqui uma janela para nós aqui, Layer Properties Manager. Então, pessoal, aqui, nesta janela de diálogo, nós podemos criar camadas, que são os layers, e cada camada que nós criarmos aqui, nós podemos, em cada camada, nós podemos definir propriedades para nós atribuirmos a determinado objeto ou grupos de objetos. Essas propriedades podem ser espessura de linha, transparência, pessoal, tipo de linha, cor da linha, ok? Atribuindo um layer a um objeto, nós podemos desligar este objeto, podemos congelar. A diferença de desligar e congelar é que quando nós congelamos, nós desligamos e nós liberamos memória do sistema também, pessoal, ok? Deixando o desenho mais leve. Podemos travar aqui, o cadeadinho aqui, o layer, para não haver, por exemplo, acidente de percurso, digamos assim, né? Você está editando uma parte do desenho e sem querer você mexe em outra coisa. Então isso aqui ajuda muito, pessoal, tá? Ao mesmo tempo em que nós desejamos ver todos os objetos do desenho, ok? Bom, como que eu faço para criar uma camada, um layer, pessoal? Eu posso fazer isso clicando aqui em New Layer. Então eu vou clicar aqui, antes de nós começarmos, todo arquivo que nós abrimos no AutoCAD, ele começa aqui com o Layer 0, pessoal. Então o arquivo de AutoCAD, o arquivo de desenho, ele sempre começa com o Layer 0, pelo menos o Layer 0. No caso aqui do ACAD ISO, que é o arquivo limpo, pessoal, ok? Bom, fora o layer padrão, nós podemos criar outros layers, ok? Podemos atribuir nomes também para o layer, pessoal, ok? Personalizar o layer e vamos criando aí vários layers, ok? Bom, nós temos aqui alguns objetos que estão desenhados aqui no layer 0, pessoal, ok? Para podermos explicar. Então nós vamos aqui criar alguns layers, ok? Então criamos aqui o layer 1, 2, 3 e 4. Então agora, pessoal, nós podemos alterar as propriedades de um determinado layer, ok? E depois aplicarmos as propriedades desse layer a um objeto aqui, ou grupo de objetos, pessoal, ok? Então, o layer 1, vamos dar uma cor de, por exemplo, amarelo. Vamos dar um ok. Tipo de linha, para nós mudarmos, pessoal, para nós alterarmos uma propriedade, nós temos que clicar. Por exemplo, se eu quero mudar a cor, então eu clico aqui
na coluna de cor, pessoal, tá? No layer desejado e na coluna dele. E na coluna de cor aqui no caso. O layer 1 eu quero mudar o tipo de linha. Então, na coluna tipo de linha e no layer desejado, pessoal. Ok? Então aqui nós damos um clique, botão esquerdo, e nós podemos, abrindo a janelinha aqui, pessoal, nós podemos carregar aqui, ó, em Load, nós podemos carregar aqui vários tipos de linha, pessoal. Por exemplo, linha com ponto traço, pessoal. Então nós selecionamos aqui a linha, por exemplo, dash, a linha tracejada. Então vamos selecionar aqui o tipo de linha que nós queremos, vamos dar um OK e carrega aqui na listagem aqui para nós, pessoal. Então, se nós queremos linha tracejada, se nós queremos atribuir essa propriedade para o layer 1, então nós vamos selecionar aqui tracejado e vamos dar um OK. E foi alterado aqui a propriedade tipo de linha, ok? Espessura de linha, nós podemos alterar também, atribuir uma propriedade para a espessura da linha, por exemplo, 0,30 milímetros. Podemos alterar a transparência, pessoal, do objeto, por exemplo, 50% de transparência. Podemos colocar um nome aqui diferente, ok? Então, pessoal, nós podemos atribuir propriedades para cada layer criado aqui, pessoal, ok? Vamos, por enquanto, atribuir algumas cores, pessoal, aqui para facilitar a nossa explicação. Então, para o layer 4, vamos deixar branco mesmo. Layer 3, vamos colocar aqui uma cor de magenta. Ok? Layer 2, vamos colocar um verdinho aqui, bem contrastante. Nós já temos um amarelo aqui no layer 1. E o layer 0 vamos deixar do jeito que está mesmo, pessoal. Ok? O layer 4, vamos deixar o layer 4 como azul, pessoal. Como vermelho. Ok? Bom, como que eu posso agora atribuir um determinado layer que eu criei aqui a um objeto ou grupo de objetos? Pessoal, simples. Nós vamos selecionar o objeto aqui, ou determinado grupo de objetos. Nós queremos atribuir um layer para ele. E aqui na janela aqui do Layer Properties, nós vamos selecionar aqui na lista os layers que nós criamos. Então, se na linha selecionada nós queremos o layer amarelo, o verde, então nós selecionamos aqui, pessoal, ok? E nós temos aqui agora o layer, o retângulo como o layer verde, pessoal. Correto? E depois de nós atribuirmos os layers para os objetos, nós podemos depois editar, mudando o tipo de linha, espessura da linha, transparência, cor, pessoal. Ok? Para congelar, pessoal, o objeto, ou seja, desligar o objeto, vou dar um exemplo aqui, pessoal, no layer verde que nós atribuímos aqui para o retângulo. Eu vou colocar esse layer aqui como layer corrente, que é o layer de desenho, pessoal. Então, se eu pegar uma linha aqui e for desenhar, eu vou desenhar linha verde, com os atributos da linha verde, ok? Que eu criei.
Então esse é o layer corrente. Então se eu quiser agora, pessoal, congelar, desligar este layer, ele não deixa porque o layer é corrente, pessoal, ok? Então eu tenho que vir aqui, eu tenho que tornar outro layer corrente para poder congelar, no caso o layer verde, pessoal, ok? A diferença de congelar, pessoal, e desligar aqui é que desligando o objeto ele desaparece da tela, mas os recursos alocados na memória eles continuam no sistema, pessoal, ok? E congelando libera a memória, tá? Essa é a diferença. Podemos travar aqui o objeto, pessoal, com o cadeadinho aqui, para evitar, por exemplo, se eu vou editar essa linha aqui, para evitar, por acidente, mexer nesse retângulo, ok? Então, pessoal, eu posso ir atribuindo agora os layers para os objetos que eu quero, pessoal. Por exemplo, essa linha e essa elipse, eu quero colocar no layer magenta, ok? Então, pessoal, agora a minha elipse e a minha linha, elas estão no layer 3, pessoal. Ok? A cor magenta. Posso alterar o tipo de linha, espessura, transparência, pessoal. Então, pessoal, agora eu posso ir atribuindo os layers com suas propriedades aos objetos que eu desejo, pessoal. Ok? Vou atribuir o layer 1 ao objeto circunferência maior. Posso atribuir o layer vermelho para esse objeto, ok? E aqui no Layer Properties Manager eu posso alterar a qualquer momento as propriedades aqui, pessoal. E essas propriedades elas vão se mostrar aqui no objeto que foi atribuído o layer, ok? Então, pessoal, eu posso deletar também um layer, ok? Para que eu consiga deletar um layer, pessoal, ele não pode ser o layer corrente e esse layer ele não pode ter sido atribuído a algum objeto, pessoal, também, ok? Então, se eu colocar aqui o layer como corrente, o layer 4, por exemplo, eu não vou conseguir deletar ele, pessoal. Eu vou ter que colocar outro layer corrente e vou ter também, pessoal, que desvincular este layer de um determinado objeto que eu atribuí a ele, pessoal. Por exemplo, essa circunferência aqui que eu atribuí o layer vermelho a ele, pessoal. Ok? Essa circunferência. Então eu vou colocar essa circunferência no layer magenta, pessoal. Agora eu consigo deletar o layer, pessoal, vermelho, porque eu desvinculei ele do objeto que ele estava atribuído, pessoal. Ok? E também tornei outro layer corrente, correto? Do mesmo modo, pessoal, conseguimos também, pessoal, atribuir várias cores, vários tipos de linha, espessura de linha, transparência para um mesmo layer, pessoal, ok? Então, por padrão, cada layer tem sua cor, seu tipo de linha, mas é possível atribuir várias cores, tipo de linha, espessura de linha, transparência, ok? Para um mesmo layer, pessoal, para o mesmo layer. Por exemplo, o layer magenta, o layer 3, por exemplo. Eu posso selecionar aqui a circunferência e aqui na janela do Match Properties eu posso alterar aqui
eu tenho aqui, a hora que eu seleciono aqui, ele mostra aqui para mim a cor do objeto, ok? Que está determinado para o layer, ok? Então a elipse que eu selecionei aqui, eu posso colocar ela, por exemplo, laranja. A linha eu posso colocar cinza. A outra circunferência eu posso colocar verde. Colocar roxo aqui, pessoal, para diferenciar, ok? E se eu for aqui agora no layer número 3, que é o layer desses 3 objetos, e eu clicar aqui em esconder, ele escondeu aqui os 3 objetos, pessoal. Eles têm cores diferentes, mas fazem parte do mesmo layer, ok? Do mesmo modo, pessoal, eu consigo atribuir espessura de linha diferente para ele. A espessura de linha, pessoal, não é mostrado aqui no projeto do AutoCAD. Nós vamos visualizar a espessura da linha quando esse projeto ele for plotado, pessoal, ok? Então nós mudamos aqui a espessura dessa linha. Podemos atribuir outro tipo de linha, pessoal. Por exemplo, aqui a CAD ISO 2W100, por exemplo. Então ela vai ficar tracejada aqui, correto? E assim por diante, pessoal. Podemos atribuir transparência também. Clicando mais aqui abaixo, nós conseguimos atribuir transparência e assim por diante, pessoal, ok? Outra coisa que eu havia esquecido de mencionar, pessoal, aqui também, plot, aqui eu posso determinar qual layer que eu pretendo que seja imprimido, pessoal. Tem algumas opções aqui de fácil acesso aqui também, pessoal, como tornar o grupo de objetos, tornar off um grupo de objetos, ok? Nós podemos acessar aqui ou aqui no Layer Properties Manager, ok? Fica mais fácil acessar por aqui, pessoal. Então nós clicamos aqui, selecionamos o objeto, então ele vai desligar aqui, pessoal. Clicando aqui, turn todos os layers on. Ele vai mostrar o layer que foi desligado de novo. O mesmo vale para congelar, pessoal. Congela, descongela, ok? Podemos travar aqui, destravar também, pessoal. O layer. Tornar um layer corrente, pessoal. Então, clicando aqui, o layer corrente está ao 0, ok? Eu passo para o verde, o layer 2. E assim por diante, pessoal. O desenho em camadas, ele ajuda, pessoal, na distinção dos objetos na tela, facilita a distinção dos objetos, facilita também, pessoal, a edição do projeto, já que eu posso, por exemplo, desligar este retângulo, essa elipse, essa circunferência, para poder editar esta linha, pessoal, ok? São muitas as vantagens
e possibilidades, pessoal, do desenho em camadas, ok? Outra dica, pessoal, importante, quando nós vamos fazer um projeto muito grande, pessoal, em que esse projeto ele demanda muitas camadas, muitos layers, é interessante que, por exemplo, eu vou criar aqui o retângulo, certo? Então, meu retângulo é verde, então eu já começo desenhando esse retângulo no layer verde, pessoal. Eu crio esse layer da cor verde, do jeito que eu quero, e desenho o retângulo já nesse layer, pessoal, ok? Aí, logo em seguida, eu vou desenhar uma circunferência amarela. Então, eu crio o layer amarelo e já desenho essa circunferência, pessoal. Porque, dependendo do tamanho do projeto, se nós fazermos todo o projeto num layer só, e depois nós vamos ter que atribuir os layers que nós criarmos para cada objeto. Isso é muito demorado, pessoal, trabalhoso, ok? Então fica aí a dica, correto? Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima aula.